Olá pessoal, estamos começando mais um RiseCast. Eu sou o Luiz Gustavo. E eu sou Flávia Cansado. O RiseCast é voltado para assuntos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas não é um podcast oficial dela. Nossa intenção é trazermos diversos convidados e abordar de maneira descontraída e casual assuntos do Evangelho. Desde já agradecemos a sua presença e pedimos para que se inscrevam no canal, nos sigam em nossas redes sociais e compartilhem com todo mundo. Vamos começar! Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um episódio do nosso RiseCast hoje, falando sobre ser membro sozinho. Membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sozinho, né? As suas bênçãos, né? As suas Desafios. seus desafios e tudo mais. Né, Flá? Tudo bem? Isso aí, tudo ótimo. E quais são os pontos mais importantes, né? Para o membro sozinho se fortalecer, para ele, enfim, para trilhar essa jornada aí. Que não é Inicialmente sozinho, né? Inicialmente, depois ele vai, né, com o tempo ele vai tendo mais amigos e assim vai, né? Casa e tudo mais. Então vamos iniciar, mas antes, lembrando de vocês entrarem, né, Flá? Como é que tá lá nas nossas redes sociais? Então, se você está nos ouvindo pelo Spotify e quer assistir pelo YouTube, no link na bio do nosso Instagram, que é riseup.portugal, tem ali já, tanto para o nosso Face quanto para o nosso YouTube. E se você está nos assistindo, nos ouvindo via YouTube, a mesma coisa, vai lá no link do nosso Insta, que você tem acesso ao Spotify, ao Facebook. Compartilha lá com seus amigos, né? Fala para eles se inscreverem e ativar o sininho lá para sempre Se ter, inscreve né? também. Se inscreve, Às vezes você está sim. assistindo, mas não se inscreveu ainda. Aproveita e se inscreve agora e Exatamente. ativa o sininho. Para ter sempre os Receber as episódios, né? notificações. Receber os episódios e as notificações aí. Não esquece de ativar o sininho. E lembrando que o RiseCast, toda terça e quinta tem episódios novos. Temos episódios com convidados também. E você pode sugerir o tema que você achar interessante. A gente vai gostar muito. Inclusive, nós já temos temas aí, já teve tema, que já foi disponibilizado. Exatamente. Que foi sugestão. Sugestão e em breve, né, Flávio? Nós vamos colocar lá nos stories e tudo mais. A gente vai colocar nos outros também. Então vamos lá. Bora pro assunto do RiseCast de hoje, nosso episódio. Então, ser membro sozinho tem seus desafios a princípio, né? O que acontece? Os jovens ou os adultos que batizam, né, que estão ali pesquisando o evangelho, eles têm uma vida, eles já estão tendo uma vida já social com outras pessoas, né, com seus amigos, com outros, com a família em geral, né? E tem um momento que decide, né, ou começa a escutar o evangelho, né? E o que vai acontecer? O que acontece geralmente, né? Que a gente tem acompanhado, que a gente acompanha com o tempo, né? No dia a dia. Os desafios. Começam os desafios da mudança, né? Inclusive, quem não ouviu ainda RiseCast sobre conversão, a gente fala sobre essa questão, né? Sobre os desafios de quando você Da mudança, né? você não cresceu no evangelho, que você conhece tudo. Então, além desses desafios, né, de conversão, o desafio de entrar sozinho. Porque muitas vezes não é que a pessoa nem vive sozinha. Às vezes ela vive, ela tem a família, mas ela é o único membro da igreja. Exatamente. Então, você vai até na sua casa, né? Tem pessoas que vão ter alguns padrões, vamos colocar assim, diferentes. Sim. E aí vem o desafio de você se manter forte, de você manter o foco nessa escolha para poder, enfim, para poder crescer, receber as bênçãos Seguir, e né, desenvolver no evangelho. o que foi ensinado do evangelho, né? Então, Isso. aí começam muitos desafios, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Como que ocorre isso e os desafios e as bênçãos disso, entendeu? Antes da gente casar, eu era membro sozinho, né? Então, assim, eu consigo, hoje olhando para trás, algumas coisas na época eu nem tinha muita noção, mas hoje olhando para trás, eu consigo perceber alguns pontos que tiveram a ver com atitude, com escolhas que eu fiz, com postura que eu tive que tomar, que ajudaram. E eu vejo também o que acontecia ao meu redor que favoreceu muito.
E às vezes tem até uma preocupação de. Às vezes, quando eu conto, parece que foi muito fácil, e alguns pontos foram. Então, eu tenho até uma preocupação de conseguir ser empática, porque cada caso é muito único, É único, né? né? Cada Então, pessoa assim, é diferente. eu vivi como membro sozinho e você viveu como líder. Como Então, eu acho que é interessante a gente trazer aqui hoje, tanto do ponto de vista do lado do membro que é sozinho, quanto do lado da da liderança, liderança. os fatores, os pontos que influenciam, que impactam positivamente, para que Uhum. esse membro tenha. Que ele fique firme, né? Que ele Que ele, fique que ele, firme, que né? ele, Falando de que ele uma fique, forma que ele simples. fique firme no evangelho, fique na igreja, né? Isso. E, assim, uma coisa que eu acho que, no meu caso, que eu recomendo também, que foi muito importante, foi o fato de entender que do meu compromisso com o Senhor. Eu tinha um Uhum. compromisso com o Senhor. Eu lembro que uma vez eu ouvi um líder falando assim, que não era para a gente se espelhar nele, né? Ou em pessoas específicas, que a gente devia sempre se espelhar em Cristo. Porque Exatamente. se eu coloco ali, né? Se eu estou seguindo uma pessoa específica e aquela pessoa tem livre-arbítrio. Certo. Então, às vezes, uma coisa que a pessoa faz que eu acho que não é certo, eu vou me enfraquecer. Então, a gente, né, não se vincular, a gente se fortalece por meio das Sim, outras isso mesmo. pessoas, uns fortalecem os outros. Mas a gente sempre tem o nosso foco, o nosso exemplo é Cristo. É sempre a partir de Cristo, sempre olhar para Cristo. E Uhum. uma coisa que eu estabeleci desde que eu entrei para a igreja era que tudo que eu aprendesse de novo, porque quando a gente entra, você não aprende tudo, você vai Não, vai conhecendo a aprendendo aos vida inteira, poucos. Exatamente. mesmo quem cresce no Evangelho. Exatamente. Era de que eu procuraria saber por mim mesma sobre Pouco a pouco, né? sobre tudo que eu aprendesse. Uhum. E então, assim, sempre foi muito, desde o início, eu sempre fui aconselhada nisso e eu sempre levei isso muito a sério de pensar o seguinte: o meu convênio, eu fiz convênio com o Senhor, de que tudo tinha a ver com o meu relacionamento com o Senhor. É. Então, isso me ajudou muito, sabe? E é interessante porque eu lembro que até eu fui apresentada para uma jovem que era já membro, tudo, de família de membros, para Uhum. que ela me levasse para o instituto. E ela nunca foi comigo para o instituto, e ela não ia para o instituto. Ou seja, se eu não tivesse aquele compromisso de ir, De... se eu não tivesse percebido o quanto aquilo era importante para mim, Uhum. talvez eu não tivesse ido, porque eu tivesse ficado esperando alguém ir comigo. Sim. Então, eu acho que um dos pontos é sempre fortalecer o porquê, né? A gente lembrar, eu gosto muito, inclusive na hora da sacramental, eu sempre gosto de lembrar do sentimento de quando eu me batizei. Porque quando a gente batiza, é tão forte. Você não Esse esquece, né? porquê é tão Desse dia. forte, né? Uhum. Esse sentimento de ter encontrado algo, né? Esse sentimento de mudança de coração. Então, eu gosto sempre de lembrar daquele sentimento e de resgatar um pouco daquilo para voltar assim, qual que é meu foco, Exatamente. né? Mas é isso mesmo. E a importância, eu vejo essa importância, que às vezes vai ter pessoas assim como. Quando teve essa a conversão, né? Tipo, teve todo esse processo da mudança, tem umas pessoas que, aqueles chamados eleitos, né? Que, tipo, segue tudo, né? Começa a fazer toda uma mudança radical mesmo de vida, né? Mas tem outros que têm as suas dificuldades. É difícil largar algumas coisas, mas ele tem o desejo de mudar, mas é difícil. Então, o- como é que essas pessoas têm que agir, né? Como é que essas pessoas têm que viver, têm que buscar Eu essa fui, eu força fui onde, assim, né? né? As pessoas, eu fui assim, os elders me encontraram batendo porta e eu, enfim. Mas eu percebo quantas coisas aconteceram ao redor que me ajudaram muito e que eu acho que a gente, como membro, a gente tem que prestar atenção, que é assim, por exemplo, hoje ministradoras, né? Mas eu recebi visita da minha professora visitante no dia do meu batismo. Uhum. E ela cuidou de mim. E ela me falava dos princípios Teve uma e ela me base. falava uma coisa muito interessante. Ela falava: "Flávia, se um dia e o padrão do Senhor é esse aqui. Se um dia eu estiver fazendo diferente, eu estou errada. Esse aqui é o padrão e o padrão do Senhor não muda". Ela me falou isso. Eu achei Certo. tão interessante assim, ela ter a preocupação, inclusive, de me orientar que ela era falha.
para que eu não me vinculasse a ela. Exatamente. Então, Isso é assim, muito esse interessante. trabalho de ministração é um trabalho muito importante e que, de repente, às vezes a gente está ali e o dia a dia e tudo, a gente acaba deixando passar, Uhum. mas eu que era membro sozinho, né? Fazia muita diferença, porque é como se fosse uma nova família que você vai formando. Então, eu já tinha aquela pessoa ali, ela já criou um vínculo comigo logo no início. Ela já Certo. se aproximou de mim ali logo no Desde o início, princípio. já me Aham. E é muito conheceu. importante isso. Isso é É muito. muito importante. Então, assim, eu tive. E aí, algumas coisas que eu percebo hoje, que eu achava assim que era comum, e às vezes acaba não sendo comum, embora é o que deve acontecer, né? Uhum. Então, assim, bispo, o meu bispo, ele me acompanhava de perto, né? Eu era jovem. Ficava bem em É, cima, né, dessa presidente da juventude. Sociedade de Socorro. A minha Apoiou primeira presidente da muito. Sociedade de Socorro, eu batizei há 19 anos 19, atrás. 19 19 anos anos. atrás. É, A minha 19. primeira presidente da Sociedade de Socorro, eu tenho contato com ela até hoje. Sim. Ela foi, por exemplo, eu gosto sempre de brincar que os elders me falaram sobre os padrões, eu aceitei tudo. Aí eu falo, eu acho que eles pensaram assim: se eu falar isso, ela vai Ela embora. vai embora. E eu não tinha uma roupa nos padrões, eu não tinha. E a minha presidente sentou comigo, logo no início, ela me explicou o porquê, me explicou sobre O o porquê padrão do de padrão. domingo, sobre o padrão E que isso é, nós usamos isso é de o diferencial. vestimenta. Por E isso é a ela base, né? sentou. Eu lembro que ela foi na minha casa um dia, ela sentou comigo, eu estava inevitavelmente com uma roupa fora dos padrões, porque eu não tinha roupa nos padrões, e ela me explicou o porquê. Então, assim, ela foi muito presente e tudo aquilo que a gente sabe que fortalece, noite familiar, jejum, ministração, participar de Vai atividades. Eu fortalecer sempre muito. tive, eu tinha esse compromisso muito forte, mas eu percebo que eu sempre tive alguém por ali. Então, a esposa do meu bispo, a gente se tornou grande, nós somos amigas até hoje. E Sim. toda terça-feira tinha almoço dos missionários na casa dela. Praticamente toda terça-feira, ela me convidava para almoçar na casa dela. Então, olha só a visão. Eu Uhum. estava ali na casa dela, eh, Sempre envolvido vivenciando, né? vivenciando Isso. com as pessoas, com os Convívio irmãos, com os coisas assim. missionários, convívio com uma Sempre, família. Ou seja, aquilo ali sempre me junto. nutria. Não precisava sentar e me dar. Foi uma coisa de vivência. Eu acho que essa é a diferença. Essas pessoas estavam menos preocupadas em me dar sermão, em sentar e falar: olha, Flávia, isso, isso. Mas elas estavam genuinamente interessadas em me apoiar. Sim. Eu tenho uma amiga de juventude, de solteirice na igreja, Hum. nós somos amigas até hoje. Então, nós casamos, mudamos, tivemos filhos e nós temos amizade até hoje. Sim. Então, era uma jovem que era ali, adulta. Era uma jovem que estava comigo quando eu te conheci, no Exatamente. templo. É. Então, se a gente olhar, né, amigo, chamado, aquilo, Chamado. né, o Aham. amigo chamado e ser Ser nutrido, nutrido. né? Uhum. Chegou um momento que eu olhei e falei assim, nossa, Você teve. meus amigos são da igreja, né? Vo- Eu só tinha amigos da igreja. Sim. Lógico, tem outros que não são, mas assim, no meu convívio ali, né, diário, eu era muito nutrida dessa forma. Eu lembro de famílias que sempre me convidavam para a noite familiar. E aí, os dois lados, né? Por um lado, eu, no meu compromisso, eu fazia noite familiar sozinha. Uhum. Chegava da faculdade, mais de meia-noite, sentava, Tranquilamente. cantava um Só. hino, estudava alguma coisa, eu só não Era, fazia brincadeira, né? era Cantava mais, sozinha. era mais fácil que hoje, né, Flá? Sabe? Pois é. Fica a dica aí para os membros sozinhos. Quando a gente é sozinho na igreja, a gente tem a percepção assim: quando eu tiver uma família, vai ser muito mais fácil. Mas se minha família toda fosse de membros da igreja, seria tão fácil. Olha, é mais fácil quando você é sozinho, porque só É, depende de você. a gente com 4 Quando tem crianças. criança, embora eu acho que é muito gostoso, Sim, é né? Sempre gostoso, tem uma, lógico. uma pérola, uma resenha. É muito bom. Mas, quando é só, se você não tem o hábito, quando você é sozinho, vai ser muito Vai difícil ser quando você tiver difícil. uma família. Para que Exatamente. tenha, né? Vai ser meio ali, você tem que ficar ali juntando a turma. Aí agora que conseguiu juntar três, a quarta A já está quarta saiu dormindo, e vai saiu. indo. Desse Então, jeito. assim,
por um lado, eu acho que esse compromisso é muito importante, por outro, o apoio das pessoas que me convidavam. Então, várias vezes eu fui convidada para noites familiares. Ou seja, eu aprendi na prática como que eu ia fazer quando eu tivesse minha família, né? Uhum. Eu senti ali o espírito dessa noite familiar, né? Não sozinha. Então, o que é importante é ter esse suporte. Tem que ter um suporte. Porque a pessoa ela tem uma São os mudança de dois vida. pontos, é o seu compromisso com o Senhor e Sim. com você, daquilo que você quer O primeiro é alcançar. ela assumir, né? Que ó, eu quero Eu acho que mudar, isso assumir a não tem mudança, apoio né? que vai te. Se você tiver apoio a vida inteira, mas você não tomar essa decisão, Sim. Tem que, to- você tem fica que- vulnerável. Você fica vulnerável. Você tem que ter essa ou decisão. seja, tem que ter aquele desejo da mudança. Tem que ter um compromisso, O né? compromisso de mudar, aí depois aliado a um bom suporte dos E líderes, aí né? esse apoio tem que acontecer. Por isso tem todos os programas da igreja, né? E Para tem que muitos para os jovens adultos. tem muitos. E então, assim, liderança, uma liderança que conheça, né? Sim. Que conheça as ovelhas. Eu tive um presidente de estaca que ele era presidente de estaca e diretor do SEI. E ele conhecia cada jovem. Eu falo que ele conhecia cada ovelha. E por causa dos meus horários de faculdade, de estágio e tudo, às vezes eu ia fim de semana, às vezes eu conseguia ir durante a semana no instituto. E numa semana que eu não fosse, se eu encontrasse com ele no domingo, ele olhava para mim, Flavinha, por que você não foi no instituto essa semana? Eu pensava, como é que ele Que sabe ele que lembra. eu, no meio de tantos jovens, de tanta coisa que esse homem tem para fazer, como é que ele sabe que eu não fui? Então, conhecer e esse trabalho, ele é ali, ok, o presidente destaca, né? No caso dele, ele era diretor do SEI, então ele estava diretamente ligado aos Ligado aos jovens. jovens Não era adultos. nem por Sim, ser presidente destaca, era por ser diretor do SEI. sim. Mas eu acho que esse trabalho um a um, o Gordon Hinckley, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a gente não sabe o bem, a gente não tem ideia, né, do bem que a gente faz, do alcance do que a gente Do que a faz, gente faz. né? Quando eu me casei, quando eu fui embora de Minas, eu lembro que uma amiga minha da ala, ela chegou para mim, ela me abraçou assim, chorando, ela falou: "Você foi a primeira pessoa que sentou comigo quando eu cheguei aqui sozinha". Eu não lembro se ela era sozinha na igreja, mas ali, ela veio de São Paulo para Belo Horizonte, então ali na ala e ali em Minas, em Belo Horizonte, ela era sozinha. E eu nem me lembrava que eu Do- tinha sentado do lado dela quando ela chegou. Mas você vê que foi a diferença que fez, né? Para ela. Talvez você nem saiba, não vê a importância disso na hora, vai lá na frente que você vai sentir, né, essa diferença que tocou no coração daquela irmã e ela lembrou de uma cena que aconteceu um tempo atrás. E assim, essa é a minha percepção como membro, né? Sim. Então, assim, mandar um beijo para o pessoal da Ala Gutierrez, que foi a minha primeira ala. Ali eu tive meu primeiro Aonde que bispo, é a Ala primeira Gutierrez? Aonde que é? Belo Horizonte. Belo Horizonte. E, nossa, eu falo que é a ala do meu coração, né? Eu lembro que depois outras professoras visitantes que eu tive também foram tão importantes na minha vida. Quando a gente estava se conhecendo, eu lembro que uma delas falou assim: Nossa, Flávia, senti firmeza nesse rapaz, hein? Opa. E aquilo era muito importante para mim. Poxa, uma pessoa ali, o filho dela hoje é o patriarca. Sei. Ele era conselheiro na estaca. Então, Uhum. para mim, eram exemplos de pessoas ali. É claro, cada um tem seus desafios, mas pessoas que eu olhava para a vida delas e falava, e que me apoiavam e que me ajudaram nas escolhas Eu para minha tenho que vida agradecer, também. né, Flávio, os irmãos da Ala Gutierrez que Você cuidaram da precisa minha, agradecer o pessoal da cuidaram Ala da minha Gutierrez. esposa. Muito Isso. obrigado. E assim, mas eu queria dizer também que eu te admiro muito, e aí, tendo essa noção de você, das vezes, como líder, que eu te vi cuidar de membros sozinhos também. E aí eu acho que seria interessante você trazer um pouquinho aí, o que você pensa quando você vê, porque eu nunca perguntei para os meus líderes, né? O que você pensava quando você... Esse é o presidente destaca, a gente se encontrou com ele 13 anos depois, 13 anos. 12 anos depois. Então, imagina, ele me conheceu solteira, sozinha na igreja, jovem, 22 anos. Me encontra 12 anos depois, casada, com 4 filhas. Eu nunca me afastei, né? Mas isso, enfim, é minha jornada.
e casada com você, que na época ainda era presidente no ramo ali, e ele Sim. era membro do Sumo. Aí ele Uhum. chega ali como membro do Sumo, me encontra, 12 anos 12 depois, anos. casada com Deve filhos, ter o ficado meu bem filho feliz. liderando o ramo, Uhum. meu marido liderando o ramo, mas eu nunca perguntei para eles, o que vocês pensavam? Pois. Né? Quando vocês. A minha presidente da Sociedade de Socorro, quando ela foi desobrigada, eu fui chamada. Gente, eu era recém-conversa, fui chamada presidente da Sociedade de Socorro na ala. E ela me apoiou tanto, ela se preocupou tanto, Isso é o de eu não me diferencial. Isso sentir faz a diferença. inadequada, sabe? Mas aí eu queria ouvir de você como líder. E aí, o que você pensa quando você vê um membro sozinho, não só jovem? É, eu tive uma experiência um tempo atrás como líder, né? Não, ele não era um adulto solteiro, né? Um jovem adulto solteiro, mas era um converso, né? Era um dos rapazes. E eu lembro bem que ele tinha algumas dificuldades financeiras, assim, né? Inclusive para se enturmar com os outros rapazes, né? E ele ficava meio isolado, assim, né? E eu lembro bem que a gente fez, né? Eu fui lá na loja, eu vi que ele tinha condições financeiras baixas, fui na loja, não estou falando que isso é uma regra, tá, gente? Mas eu fiz, Foi a sua a minha experiência? experiência. Eu fui lá na loja, comprei uma calça jeans e uma camisa branca para ele, eu lembro até hoje, né? Comprei uma gravata e sapato ele tinha, né? Um sapato lá. Aí eu falei, vem cá, vamos, aqui, trouxe para você isso aqui. Ele ficou surpreso, assim, né? Daí eu vi que o cabelo dele também estava tudo. Levei ele no cabeleireiro, levei Deu ele uma lá, geral. deu uma geral nele. E ele cortou o cabelo, ficou bonito e tal. E domingo tava na capela novamente, né? De novo. E eu vi que isso fez uma grande diferença para ele. Ele estava se sentindo outra pessoa. Era outro, sabe? Outro semblante. Ele ia para a igreja, tudo, né? Mas ficava meio que isolado assim dos outros. Mas eu senti que ele estava diferente, né? Quando ele estava. é, é, ele estava se sentindo parte dos outros, né? Não devia ser assim, né? Mas ele estava se sentindo lá como parte como membro mesmo da igreja, né? Se sentindo bem. Tive uma experiência assim. Vejo a importância realmente da liderança estar em cima dos jovens, dos jovens adultos, jovens adultos ou membro em geral, né? Porque, como a gente falou, né, no outro episódio, que é bom vocês ouvirem também sobre o episódio anterior sobre conversão, que as pessoas mudam, elas passam por mudanças e o líder tem que estar apoiando, como fizeram com você, né? Cada pessoa é diferente, como a gente falou aqui, cada um tem sua história, cada um tem suas dificuldades, né? Então tem que ser acompanhado cada um diferente, não pode ser acompanhado igual, tem que ser acompanhamentos diferentes. E quando um líder acompanha, bem acompanhado, está ali presente, sabendo da vida do irmão, da irmã, a tendência que essa irmã e esse irmão fiquem firmes no evangelho é muito alta, é grande. É porque ela vai ter um suporte. O líder se importa com ela, entendeu? O líder quer saber o que ele está fazendo para ajudar ela, para ajudar ele, quer estar ali participando da vida, da mudança de vida daquela pessoa. E não deixar, como você falou, a ovelha se perder. Ela tem que estar ali no rebanho, né? Tem que estar junto com os outros. E a gente sabe que é complicado e tem suas dificuldades, como a Flá falou, né? Cada um é cada um. E o que que eu falo para os jovens fazer? Pode cobrar seu líder, sim, cobre o líder. O líder tem que fazer, o líder tem que a responsabilidade dele é ajudar os seus jovens, o seu membro, né? O seu jovem adulto, é responsabilidade dos líderes. Então pode cobrar sim, porque faz parte, né? Como a gente fala, faz parte do pacote do líder. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso, ajudar os jovens. E sabe que eu tive várias coisas que favoreceram. A gente tinha muitos adultos solteiros e alguns ali, a gente devia ter uns 4, 5 que eram sozinhos. E eu lembro que a gente teve um bispo também, que ele tinha uma preocupação que nós tivéssemos, tinha uma preocupação de proporcionar diversão para a gente ali, porque ele percebia que nós éramos sozinhos. Então, eu lembro de uma vez que ele almoçou com a gente. Olha, uma coisa tão simples. Ele falou: olha, tal domingo, depois da sacramental, vocês fiquem que nós vamos almoçar juntos. Então, ele fez um almoço ali, foi um tempo que ele passou com a gente, e ele proporcionou um ambiente para nós estarmos, né, mais Mais próximos. próximos. E ele sempre
incentivava, então a gente teve líder ali, né, dos adultos solteiros, e ele tinha aquela preocupação de que nós tivéssemos divertimento, de que nós tivéssemos lazer, de que nós Estivessem tivéssemos ligados de alguma forma, né? opções de é isso, de estarmos juntos, nos Juntos. divertindo também. E aquilo fortaleceu, porque seja como for, cada um na sua com os seus desafios, nós estávamos passando, todos estavam vivenciando ser jovens adultos solteiros sozinhos na igreja. E a gente acabou formando meio que uma turma ali, né? Um grupinho ali. A gente acabou ficando, a gente passava bastante tempo juntos. Junto. Depois foi, né? Cada um foi para o seu caminho, mas a gente tinha muito. Tinha A gente acabou coisas para ficando fazer, se né? Tinha unindo, atividades. a gente acabou se unindo bastante. E aí era muito gostoso, né? Porque eram pessoas que estavam passando, quer dizer, os meus amigos eram pessoas também que estavam sozinhos ali, né? Vamos Sim. colocar assim. Mas eu lembro também desse meu presidente destaca, né? Diretor do SEI, que ele falava assim: Flavinha, vá em todas as atividades. Muito importante, viu? Para todos. Para jovem, jovem adulto e irmãos, membros mais adultos. É, participar de tudo. Tudo que for possível. Agora, claro, né, falar com essa questão, por enquanto, né? A gente espera da pandemia, a- não dá para se reunir, né? Mas Mas participar nós de estamos tudo, todas as conectados. O coisas que que nós online. estamos conectando? Exatamente. Não é? Todas as coisas Então, que tiverem de proveito espiritual e tudo, reúne-se no Zoom, onde for, mas que fiquem juntos, permaneçam juntos, que isso ainda é um diferencial, né? E por enquanto que não dá para encontrar fisicamente, né? e isso é tão importante que eu sou muito chata com a nossa filha, que às vezes está na hora de. Ana Luísa já entrou? Ai, mãe, vou entrar. Eu sou muito chata com ela. Sabe? Que às Sim, vezes tem que entra ser, continua. atrasada e tudo, porque eu sei como é importante, mesmo ela não sendo membro sozinho, mas enfim, ela tá desenvolvendo, vai desenvolver, tem que desenvolver o testemunho, Tem que estar envolvido, ela tem que tem que estar, participar. tem que participar ali. E eu sou até chata quando eu vejo assim, passa um tempo vendo coisas de, por mais que sejam coisas assim, Qual- Avengers, qual- mas tá aí. Qualquer. Exatamente. E os heróis das escrituras, quais são? Eu sou meio chata porque ela precisa Sim, sim. desenvolver nisso, né? Enfim. E aí, mais o quê? O que mais você queria, você acha que é interessante, com a sua visão de líder? Quando você fez isso com esse rapaz, o que você pensou? A gente ficou acompanhando, né? Porque você sabe que essa história, ela poderia. Eu vou contar um pouco mais dessa história. O que aconteceu mais para frente? Esse rapaz, ele vivia em condições complicadas, né, da família dele. E, e a gente fazia o máximo para acompanhar. Eu era líder dele, né? Fazia o máximo para acompanhar ele e tudo mais. E estava junto e chamava: vamos para atividade, vamos para isso, vamos para aquilo. E, e chegou um dia, O ambiente familiar o dele era um ambiente era um ambiente muito ambiente muito complicado, né? O complicado, lugar que ele muito, muito morava e tudo. complicado. E a gente fazia o máximo. Eu lembro que a gente fazia bastante coisas para estar ele enturmado com os outros. E um certo dia, eu estava indo para. Eu não sei onde que eu estava indo, mas era tarde. Acho que eu estava indo buscar alguma coisa, eu não sei onde. E eu estava andando com o opalão, com o nosso opalão, e acabou a gasolina. Acabou a gasolina e parou assim. Era uma região meio perigosa, assim, sabe? E eu falei: nossa, acabou a gasolina nesse lugar. Que perigo. Pensei: vão me assaltar aqui. Aí, de repente, eu vi vendo duas pessoas vindo para cima do carro, assim, sabe? É agora. Aí eu fiquei olhando, já era, né? Vamos levar meu. Adivinha quem era uma desses rapazes? Era esse menino. Ele veio, olhou, ficou um pouco mais, uns 3 anos depois. Ele olhou para mim: oi, e aí, tudo bem? Como é que você tá? E ele não estava mais frequentando a Não, igreja, né? infelizmente ele não estava mais frequentando, né? Teve o seu outro caminho. Ele não estava mais indo para a igreja. E ele olhou assim e falou: olha, o que você precisa, né? Eu olhei para ele olhou para mim. Eu falei: olha, eu preciso de gasolina, acabou a gasolina. Daí ele falou: espera aqui que eu já volto. E saiu, atravessou a rua, pegou uma moto não sei de onde, foi lá, Ai, 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 que medo. pegou e foi lá, colocou gasolina, comprou gasolina e trouxe para mim de novo. Falou: tá aqui, vamos ajudar aqui. E ajudou a colocar gasolina, e isso era tarde, era mais de 1 hora da manhã. E aquele gesto, eu não sei se fez uma diferença para ele, mas com certeza ele lembrou daquilo que a gente fez para ele uns anos atrás, anterior àquela cena. Mas aquilo ficou marcado para mim, porque eu poderia ser assaltado
Eu não sei se ele poderia me assaltar, mas eu poderia. Era um momento difícil para mim. Mas eu vi que aquele gesto lá atrás fez uma diferença naquele dia. Entendeu? Porque ele chegou, ele olhou para mim. Ó, não sei se ele lembrou, mas provavelmente lembrou. Ele fez algo por mim. Eu vou fazer por ele. Entendeu? Então, não que a gente quer em troca, mas é um negócio que Acho que é você o fazendo que, o que do foi. coração, um É, dia retorna para você. é a semente que foi plantada, né? Eu acho que é isso que o presidente Gordon Hinckley falava. A gente não sabe, a gente não tem noção do bem que a gente faz. E eu lembro de quando você fez essa questão de levar ele para cortar cabelo e tudo. E eu lembro que você levou ele lá em casa para ele tomar Ele foi tomar banho. banho, E eu lembro que você exatamente. falou assim: você sai cheiroso daí de dentro, senão Ele foi lá para cá. você só sai de dentro desse banheiro quando você estiver cheiroso. Exatamente. E eu lembro que nessa época, né, ele não ficou muito tempo mais ali, e eu lembro que você ficava ali chateado, puxa, ele não foi e tudo, de quando ele não estava, né, e dele não ter permanecido. E eu lembro que eu falei com você, olha, ele pode não permanecer, o que você fez por ele nunca vai Ele não vai esquecer, esquecer. né? O que ele viveu, ele nunca vai esquecer. E aí eu lembro quando você me contou essa história do carro, porque você estava sozinho. Estava Quando você sozinho. chegou, você falou: você não acredita quem apareceu, quem foi que me ajudou, e você falou. E eu lembrei disso. Não tem como, né? O bem que você faz, a semente boa que a gente planta, ela de alguma forma, ela tem um impacto positivo, né? E eu Uhum. acho que isso felizmente, eu tive muitas pessoas ali Ajudando, né? semeando ali na Semeando. minha vida, né? Uhum. Não tem nem, puxa vida, eu nunca vou esquecer. Eu Sim. não gosto nem de citar nome para não deixar ninguém de fora, né? Uhum. Mas eu nunca vou esquecer. E eu Desse acho que suporte, desse apoio. a gente não tem que esquecer mesmo para a gente conseguir identificar e olhar para o nosso lado, né? Parar de olhar para quem está de chinelo com meia e né? Exatamente. Eu Mas lembro é que eu tinha muito um na professor de aparência, né? instituto que ele falava, gente, se a pessoa chega ali, às vezes a pessoa só tinha aquele chinelo e aquela meia, e você olha e tipo, nossa, veio de chinelo e meia para a igreja, a pessoa não volta e aí aquilo vai ter impacto no resto da vida dela. Então, Exatamente. Não sabe o que se passa com a pessoa. a gente precisa se fortalecer para a gente conseguir aquela frase, né? Só se vê com o coração, né? O essencial é invisível aos olhos. Para a gente conseguir ter o Espírito mostrando essas coisas, para que a gente tenha essa sensibilidade, né? Eu tenho uma preocupação muito grande de conseguir de nunca esquecer esse sentimento do que fizeram por mim e Sim. que eu possa ter a sensibilidade de fazer pelos outros também. Porque eu sei a diferença que fez na minha vida, cada pessoa que passou pela minha vida, cada gesto, cada ensinamento, cada visita, cada almoço, cada noite familiar, eu nunca vou esquecer. Fica marcado, né? E isso. E eu Acaba fico não pensando esquecendo. assim, na importância de eu conseguir fazer isso também. Sim. Plantar também, né? Semear também. É isso. Então, para a gente Hoje foi encerrar, um podcast, um Risecast meio sentimental, né? sentimental, foi bom, foi muito bom. Foi muito beleza e é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio do nosso Risecast de hoje, tá bom? Um abração a todos e Mandem sugestões de temas. continue mandando. Vamos lá interagir com a gente, participar com a gente, tá bom? Um grande abraço. Até mais.